jurídica é um problema. Então, nós conseguimos tirar da proposta do Código de Processo, na última hora, os precedentes dos órgãos fracionados. E ficaram os precedentes do Supremo Tribunal Federal, uma decisão que o Pleno do Supremo Tribunal Federal tomou, ainda que não seja uma decisão definitiva, com efeito vinculante, mas é uma decisão do Pleno do Supremo Tribunal. Eu acho que ela tem um mínimo de segurança jurídica e, portanto, ela passa a ser considerada lá no juízo local quando da análise de uma questão, a exemplo daquela que já foi submetida à Corte Maior. Então, acho que decisões como essa tomadas pelo Parlamento na aprovação do CPC ajudam a minimizar os impactos do grande volume de processos que chegam diariamente ao Poder Judiciário. E aqui eu destaco, esse desafio de tornar o Judiciário mais célere é um desafio de todos. É um desafio do Poder Legislativo, e nós estamos na Casa do Legislativo, é um desafio dele produzir legislação responsável, com qualidade, que não estimule a litigância, mas que trabalhe no sentido da pacificação social e não da eternização das lides. É um desafio do Poder Executivo, porque o Poder Executivo hoje, o Estado, o governo, é o grande cliente do Poder Judiciário, então é papel dele também ser menos dado a essa litigância interminável, né? O cidadão comum, quando perde na justiça, ele já começa a se sentir, puxa, eu tenho que pagar. Eu devo e tenho que pagar, tenho que responder por aquilo que a justiça me condenou. O Estado não. Ele perdeu, sabe que não tem recurso, que não cabe a argumentação, mas como ele tem a possibilidade de recorrer, ele vai recorrer. Então, esse desafio é de todos nós. Aliás, é do Poder Judiciário. Né? O Estado é obrigado a recorrer. Por lei. Obrigado. É, obrigado. A lei impõe. Aliás, isso acontece muito no âmbito lá dos municípios, isso pode questão ser mudado, previdenciária, tributária. Isso não pode ser mudado? Pode ser mudado. Pode ser mudado. Pode, deve ser mudado. Acho que deve. Em algumas demandas que são as de maior volume, como é o caso das previdenciárias, determinadas decisões de natureza administrativa resolveriam várias dessas questões que são levadas ao judiciário. Mas hoje, o procurador, né, vamos falar aqui do município, ele fica vinculado à legislação existente, então ele tem que recorrer. Mesmo que... Inclusive, sob pena de responsabilidade. Sob pena de responsabilidade. E aqui, veja, eu acho que aqui há me perdoe, eu estou na frente de especialistas no assunto aqui. Há uma improbidade invertida, porque ele vai fazer uso da máquina pública para patrocinar tese sabidamente incabível. Ora, então, assim, são as contradições do ordenamento legislativo e que levam o judiciário a ter um volume de processo muito grande e a sociedade que recorre a esse judiciário não tem a resposta no tempo razoável, conforme requer a Constituição. Agora, desculpe. Eu só queria complementar Eu só queria complementar o que o deputado Marcos Rogério disse. Acho que em relação ao CPC, nós poderíamos ter avançado um pouco mais na prevalência das ações coletivas em detrimento das ações individuais. Traduz isso para a gente, vou traduzir isso, exatamente. Imagina a seguinte situação. Às vezes, um problema de telefonia numa determinada cidade. O que acontece? Milhares e milhares de ações são ajuizadas. E aquelas ações, necessariamente, elas terão que ser julgadas, elas terão que ser apreciadas, terá que ter todo um procedimento, uma audiência, e ao final o juiz proferirá uma decisão para cada uma daquelas ações. Se nós tivéssemos a inversão da atual lógica, em que uma ação coletiva promovida pelo Ministério Público, por exemplo, pudesse suspender aquelas ações individuais e o juiz decidiria única e exclusivamente naquela ação coletiva. Vinculando as demais. Vinculando as demais. E aí, nas ações individuais, haveria apenas a execução daquela decisão. Isso facilitaria, isso racionalizaria. Nós estamos precisando de medidas que possam racionalizar. E aí o deputado disse muito bem, todos os poderes, executivo, legislativo e o próprio judiciário, têm condições de melhorar nesse processo de racionalização. E, Vânia, é importante dizer que isso cria a indústria dos processos, porque para certas empresas é até interessante que exista milhões de processos, porque o judiciário não dá conta de julgar. Exatamente. Não dando conta de julgar, ele vai ganhando tempo. Pois então, o juiz Gervásio dos Santos citou a questão das agências reguladoras. Quando uma grande empresa deixa de prestar um determinado serviço,
parece que pode ser até vantajoso para ela. Vou citar um caso conhecido. Um avião que não prosseguiu viagem, conhecido e comum, não prosseguiu viagem por alguma condição e deixa os passageiros passarem a noite no aeroporto. Né? Então, ela não gastou no alojamento, que é obrigatório, agora também, provavelmente, a agência reguladora não fez nada contra ela. Quantos desses 120 passageiros vão processar essa empresa? É a prática que... Então, é lucrativo. Também porque as indenizações são muito limitadas. Mas as agências, ela tem um instrumento da multa. Mas ela não é efetiva. É isso que deveria... E as agências no Brasil também é algo novo. Estão começando a ter consciência do seu poder de regular. Né? E é bom, hoje mesmo eu tive numa posse de uma agência, da ANTAC, e foi uma posse muito prestigiada. E a gente pôde perceber os diretores falando a mesma língua. Então isso é muito bom, porque a agência ela não pode estar vinculada diretamente ao Poder Executivo, por isso que ela tem mandato independente. É exatamente para fazer esse papel de regular entre a sociedade e o serviço prestado. O grande problema no Brasil hoje é o serviço de má qualidade, seja ele público, seja privado. Exatamente. As concessões brasileiras, de um modo geral, não prestam um bom serviço. A pauta dos juizados especiais é praticamente tomada por questões de prestação de serviço. E aí a proposta... 90% dos juizados especiais civis trabalham com e aí a ideia apresentada aqui para o doutor Gervásio, ela, nesse aspecto, ela contribuiria muito. Porque, por exemplo, um dos grandes vilões nessa questão do acesso à justiça é questão de telefonia, questão de plano de saúde, né, que abarrotam o Poder Judiciário com pequenas ações, pequenas questões. E você não tem esse instrumento, você tem nas repetitivas aqui em cima e depois na repercussão geral quando chega no Supremo Tribunal Federal, mas lá no Estado, nos municípios, você não tem nada que vincule as decisões. Então, o juiz monocrático, o juiz local, ele acaba se abarrotando de processos e todos que têm pendência têm que levar o conhecimento da justiça sob pena de não ter o seu direito assegurado. Mais ou menos. Aqui, desculpa. Não, é que eu a toda vista estou numa mesa de civilistas, né? Porque o debate aqui... Mas, de qualquer sorte, também gostaria de trazer alguns elementos aqui também da seara que mais me afeta. Nós temos alguns dados, a Universidade de Texas fez um levantamento de 2003, eu até anotei aqui, de 2003 a 2013, a população carcerária no Brasil cresceu 71%. Então, nós temos hoje 500 mil de pessoas, eu gosto até desse número porque ele é um número que é emblemático, 548.003 pessoas submetidas ao controle penal no nosso país. Então, e isso muito em razão de dados relativos à política proibicionista, à política relativa às drogas. Então, e aqui a gente não tem como pensar em instrumentos de ação coletiva. A gente precisa pensar realmente numa racionalidade no sistema. Eu não tenho acompanhado, até porque, até mesmo pela Seara, as modificações na legislação civil, no Código de Processo Civil. Agora, o que eu posso garantir pelo acompanhamento que faço e pelo que tem escrito do Código Penal, especificamente, é que nós vamos aumentar em muito essa população. Então, a senhora está se referindo à legislação que proíbe... A legislação sobre drogas. Não só com relação às drogas, mas com relação aos demais. Na questão das drogas, o novo Código Penal, ele diz o seguinte: plantar, colher, armazenar, transportar para o consumo deixa de ser crime. Aí tem duas propostas. Tem uma que tramita no Senado Federal, que cria a figura da descriminalização das drogas para essa finalidade, e a da Câmara dos Deputados, que eu faço parte da comissão que discute esse tema também, cria a figura da despenalização. Desde que o objetivo seja o consumo, não teria a penalização do crime. A legislação antidrogas hoje ela já prevê assim, a despenalização para o consumo, mas não existe ainda um critério objetivo para se aferir o que é consumo, qual a quantidade de droga que pode ser considerada para consumo. Eu, particularmente, sou contra a legalização de qualquer hipótese de quantidade de drogas. Né? Eu tenho me posicionado contra essa proposta do Senado Federal, porque ela é mais abrangente ainda do que a legislação atual e da proposta que tramita na Câmara, porque lá descriminaliza, né? Desde o plantio. E não só porque não fala
da figura, que tipo de droga, se é a maconha ou se é outro tipo de droga, ela descriminaliza... Se a gente for entrar nesse debate, a gente não termina aqui. E que não seja só nessa seara. A gente precisa ir para o intervalo. Eu queria, além da gente volta nessa questão, mas eu gostaria de falar... No nosso próximo bloco, a gente conversar sobre números de funcionários, números de juízes, né? Como é que o Brasil está nisso e as propostas que a gente tem para dinamizar. E o Código Penal a gente vai ter muita oportunidade, porque está em discussão aqui na Câmara. A gente vai para o intervalo e volta já. Nós estamos de volta com Expressão Nacional, hoje discutindo o desempenho da justiça brasileira. E os nossos convidados são Soraya Mendes, doutora em Direito e professora da Universidade Católica de Brasília, o juiz Gervásio dos Santos, coordenador da Justiça Estadual da Associação dos Magistrados Brasileiros, o deputado Wellington Fagundes, do PR do Mato Grosso, coordenador da Frente Parlamentar Mista para o Aperfeiçoamento da Justiça Brasileira, e o deputado Marcos Rogério, do PDT de Rondônia. Uma das conclusões de todos os estudos realizados sobre a produtividade da justiça é que as variações são muito grandes de estado para estado no Brasil. De acordo com o Indejus, o setor que apresenta o resultado mais homogêneo é o trabalhista. Mesmo assim, na avaliação de cada estado, o índice varia até mais de 10 pontos. Vamos ver o melhor e o pior desempenho em cada setor. Na justiça estadual, o melhor desempenho é no TJ do Rio Grande do Sul, que teve média 60,4, enquanto a média estadual é 49,5. O pior desempenho foi o Tribunal de Justiça do Piauí, com 28,1. Na média federal da Justiça Federal, a média é 6,9. O melhor desempenho foi o TRF da terceira região, que é de São Paulo e Mato Grosso, que teve a média 69,3. O pior TRF foi o da segunda região, que é de Rio de Janeiro e Espírito Santo, com 55,6. E na Justiça Trabalhista, a média foi de 51,2. O melhor desempenho foi do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que reúne Pará e Amapá, com 54,5%, e o pior, TRT, foi o da 21ª Região do Rio Grande do Norte, com 43,3%. Essa é uma questão que é muito difícil da gente até avaliar a justiça brasileira se a gente não contar com as diferenças de cada estado. Mas existe uma questão que talvez seja comum em todos os estados, que é a quantidade de juízes. Eu gostaria que a gente também discutisse isso. Eu sei que tem um assunto pendente do outro bloco, mas eu vi um levantamento que na Alemanha são 24 magistrados para cada 100 mil habitantes. São Paulo tem 6 magistrados para cada 100 mil habitantes, o Rio 4,5, o que é bem pior, né? Tem uma metade aí no meio. O índice de desempenho da justiça constatou que hoje 20% das vagas de magistrados não estão ocupadas nos tribunais. Há essa falta de juízes. Quer dizer, a produtividade, que aumentou mais de 14% de 2010 até 2012, não consegue suprir a demanda, mas também faltam juízes no Brasil. Como é que se resolve essa questão? É o caso de aumentar o número de juízes? A gente estava falando em diminuir as demandas, mas é o caso de aumentar o número de juízes? Acho que o juiz Gervásio dos Santos podia começar essa questão. Como é que vocês analisam isso? Eu gostaria de trazer um dado que é extremamente preocupante. O Conselho Nacional de Justiça, em dado de 2013, um levantamento do Conselho Nacional de Justiça, ele detectou que no ano de 2012, 531 entre magistrados e aprovados no concurso da magistratura deixaram de assumir os cargos. Ou seja, a carreira da magistratura, ela deixou de ser atraente. Por quê? Não só pelo volume de trabalho que nós temos hoje. O problema maior é nos estados. Eu diria que o problema maior, na verdade, a dificuldade ela é geral. Tá? Então, nós temos hoje um grande volume de trabalho, uma cobrança imensa do Conselho Nacional de Justiça, da imprensa, da sociedade em geral, uma remuneração que ao longo dos anos vem sendo achatada, em que hoje outras carreiras, inclusive carreiras jurídicas, da advocacia pública, por exemplo,
que são melhor remuneradas do que a carreira da magistratura. Isso tem trazido um desestímulo, né, aos jovens talentos. E além desse fato, há um outro detalhe que explica essa falta de juízes, a falta de orçamento dos tribunais. Ou seja, nós temos recursos, os recursos não têm sido suficientes para a contratação de magistrados, inclusive para ocupar as vagas já existentes. Eu vou citar um exemplo, que é o caso do meu estado. O orçamento do Poder Judiciário do meu estado, do estado do Maranhão, não é suficiente, ou pelo menos não permite que nós contratemos mais juízes para este ano de 2014, e temos hoje um déficit de 70 juízes num quadro de 350 magistrados, ou seja, quase um quarto. E isto é preocupante porque isso reflete um desestímulo na carreira, isso reflete no desempenho do próprio judiciário, e isso demonstra a necessidade de se rever alguns conceitos. E aqui eu queria só lembrar, o deputado Wellington Fagundes, ele possui uma PEC, que é a PEC 187, que estabelece eleições diretas para a presidência dos tribunais e que é de fundamental importância. Por que de fundamental importância? Porque hoje o judiciário precisa efetivamente de gestores que possam lidar com essas dificuldades, que possam maximizar os recursos orçamentários para atingir um maior nível, maior quantidade de atividades. Então isso é preocupante. E é uma série de fatores, não há um único fator. Deputado Wellington Fagundes, na frente parlamentar e na sua prática diária, essa questão do orçamento do judiciário tem sido discutido? Qual é o ponto de vista? O senhor falou da questão da administração, né, que seria importante essa renovação. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, primeiro eu vejo que é aquela história, né? Enxugar gelo. Né? Como é que você enxuga gelo, né? Hoje é a situação da justiça, porque quanto mais esclarecido é a população, mas ela vai buscar a justiça. Então, a justiça julga e vai se abarrotando de processos, então vai se avolumando. Então, o importante é a gente discutir, ao meu ver, que tamanho de justiça o país suporta. Mas, para isso também, nós temos que analisar a gestão. Né? Tendo gestão, ela precisa também de infraestrutura para ter gestão. Então, hoje, a gente tem uma justiça eleitoral bastante organizada, tudo online, mas você vai em juizados de primeira instância, às vezes não tem o papel. Mas, de repente, você vê também prédios suntuosos. Né? Então, tudo isso tem a ver com gestão. Esses dias eu estive conversando com o doutor Gervásio, lá com o pessoal da AMB. De repente, um juiz assume um tribunal e que ele não teve nenhuma preparação para aquilo, na questão da gestão, da administração. E ele toma uma decisão isolada, porque ele também não foi eleito de forma direta, ele não discutiu com a categoria, não foi lá na base conversar com a categoria quais são as reais situações do dia a dia que vive o juiz de primeira instância, como ele deve democraticamente tomar as decisões para fazer com aquele recurso, que serão sempre poucos. Você se colocou aqui outra questão também do desvio de função. Em todos os setores da vida pública hoje nós temos, por exemplo, professores. 30% dos professores não estão em sala de aula. Então, todos eles, o que acaba sendo o principal problema? A gestão. E por isso nós persistimos com a questão das eleições diretas. Olha, nós temos eleições hoje para um diretor de uma escola lá no bairro. Nós temos escolha direta das universidades e o juiz que normatiza o processo democrático brasileiro não tem direito de votar. Isso cria não tem direito. E olha, a nossa proposta, inclusive, seriam eleitos apenas aqueles que estivessem lá, os desembargadores. Nós não estamos propondo para que um juiz de primeira instância possa ser candidato a presidente, não. Então, nós queremos apenas democratizar. No Ministério Público hoje já existe essa situação. E isso causa um descompasso entre o primeiro e o segundo grau. É justamente isso que o deputado falou. No primeiro grau você tem falta de estrutura e muitas vezes no segundo grau você tem prédios suntuosos, ou seja, falta racionalização. A palavra-chave é racionalização.
Tem um cidadão aqui colocando como ele sente esse drama da justiça. O Mauro Coelho Nogueira, ele é de Volta Redonda e ele disse: será que eu vou estar vivo quando receber a indenização a qual tenho direito contra o INSS? Pois já ganhei nas 3 instâncias no ano de 2013 e quando teria que retornar para a primeira instância para ser feito o cálculo da indenização, o INSS conseguiu uma ação especial para travar o processo. Isso já tem 32 anos e nada. Então, o que eu falei aqui é uma boa verdade. E deixa eu dar um exemplo aqui do Carlos Jean Pereira Gonzaga, professor aqui na sua área. A justiça no Brasil é morosa como nos outros países. Cito o exemplo da minha cidade, onde um jovem embriagado atropelou uma criança de 7 anos e não foi preso. A formação dos advogados, ou seja, do formando em direito, tanto na magistratura ou na advocacia, é ruim no país. Precisamos mesmo do exame da OAB. Bem, então, agora várias coisas, então, para serem tratadas aí, tem um leque. Professora Soraya. Não, claro, tem um leque. Eu queria eu acho que foi o Renato, né, a primeira questão, e é algo que eu até... Mauro, eu tinha feito um apontamento aqui que seguramente aqui é consenso entre todos nós aqui na mesa, mas que é importante esclarecer. Nós estamos falando de celeridade, nós estamos falando de necessidade, de que os processos andem mais rápido, mas isso não significa a celeridade que talvez alguém possa imaginar dentro daquilo que é a concepção cronológica temporal. Porque a medida da produtividade, a partir de uma quantidade de processos que são dados por um tempo dito racional, estipulado por quem quer que seja, ela pode ser muito pior para a justiça do que qualquer outra coisa. É a questão das metas que a senhora está falando? Exatamente. Então, nós temos determinados processos que demandam, sim, uma análise muito maior e muito mais tempo. Eu não digo isso de uma forma geral de todos os processos criminais, mas eu posso tratar dessa seara dizendo não há condição de você pensar em celeridade no sentido de rapidez em processos desse tipo. Hoje, tratando especificamente de uma outra seara com a qual eu trabalho muito, os processos envolvendo violência doméstica e familiar. São processos que os juízes precisam de tempo para amadurecer a complexidade daquele conflito, que não é de uma lesão corporal qualquer, é de uma lesão corporal de pessoas que colocaram expectativas de vida ali. Então, só para lembrar que eu sei e entendo a angústia, né, desse telespectador que fala que estou há 32 anos esperando que saia esse processo, mas nós não podemos também colocar todos na mesma seara, imaginando, olha, o juiz tem que julgar, porque o juiz também não é máquina, o juiz ele produz de acordo com uma série de outras questões que têm a ver com aquela que é a sua realidade, até no espaço democrático mesmo de construção desse discurso jurídico, como o deputado colocava. Daí buscar as alternativas inovadoras. Porque se não fizermos, nós vamos ficar na roda, girando a roda e não vamos resolver o problema nunca. O Rildo Alves de Oliveira, de Desterro, na Paraíba, ele coloca uma questão que serve para a gente começar a discutir as questões das decisões, das súmulas, das decisões de repercussão geral. Ele diz que eu gostaria que houvesse uma reforma no judiciário, pois as leis que existem são muito confusas e existem várias interpretações, o que faz com que a população não acredite na justiça. Creio que seja necessária uma padronização nas leis do país. Eu acredito que o Rildo esteja falando de uma coisa que é uma discussão presente mesmo, né, hoje, que são as decisões gerais, além das ações coletivas que o ministro Gervásio citou, que o juiz Gervásio citou, essa questão de uma uniformização das decisões que os tribunais superiores estão tentando. Eu não sei, isso foi muito discutido na época, se as súmulas vinculantes, que são as decisões que o Supremo Tribunal toma para todas as questões, se elas, no final, não permitem uma democracia maior, uma liberdade maior dos juízes, um avanço na... Mas eu gostaria de saber a posição nessa do deputado... eu tenho preocupação... Deputado Marcos Rogério. Essa questão daquela justiça estática, uma decisão tomada vale para sempre. Eu não partilho muito dessa concepção. Eu acho que o direito é dinâmico e a interpretação desse direito também está relacionada a um conjunto de fatores, né? Uma regra que se interpretava de um jeito em 1940, já que tem uma penalista aqui, hoje já se interpreta de forma muito diferente, né? Os valores são outros, o tempo é outro. E dentro do âmbito das decisões
judiciais também há esse amadurecimento, ou seja, a sociedade evolui no entendimento, no pensamento, e logo uma decisão que o judiciário teve aqui há 3, 4, 5 anos, de repente ele pode evoluir naquele entendimento. Então, essa questão da uniformização, ela tem que acontecer. Eu acho que a partir da emenda constitucional 45, nós começamos a avançar muito, depois veio a lei federal disciplinando o que são as súmulas vinculantes e como que elas devem ser aplicadas. Acho que nós avançamos, isso garantiu celeridade ao Poder Judiciário, porque tirou dele aquele volume absurdo que tinha antes, mas ao mesmo tempo, e aí a fala do nosso telespectador de São Paulo, ela é carregada de um sentimento de injustiça, e aqui vai uma máxima popular, uma afirmação que é muito conhecida, que justiça tardia é justiça falha ou não é justiça, mas ao mesmo tempo eu tenho uma outra linha de pensamento também. Justiça não é fábrica. Ela não trabalha com linha de produção e nem pode trabalhar com linha de produção. Não pode atropelar direitos, não pode atropelar aquilo que a Constituição Federal assegurou como devido processo legal, ampla defesa, contraditório. Isso são direitos do cidadão. Pois é, deputado, então, porque essa questão das decisões, desculpe interrompê-lo, mas das decisões que os tribunais superiores estão tomando. Então, o TST julga por blocos. Né, de assuntos. Eu me lembro do ministro Marco Aurélio uma vez comentar que ele falou, mas quem escolhe os processos que vão nesse bloco? Ele falou, daqui a pouco nós estamos julgando processos que quem selecionou foram os estagiários. Porque isso fica na mão de quem? Quer dizer, a questão da justiça também... Mas se você olhar, aí eu vou pedir para o juiz que está na bancada, né, agora tapar os ouvidos. Se você analisar o judiciário a partir das suas, da realidade lá do município, né, da comarca, e com o volume de processos que o juiz tem hoje, o assessor de um juiz hoje tem muito poder. Se ele tiver assessor, né? Quando tem assessor, se ele tiver assessor. Quando tem, né? Então tem gente julgando sem a investidura. Né? Isso pode ensejar a corrupção. Na verdade, porque de repente se antecipa decisões. Na verdade, a gente tem que reconhecer que efetivamente o volume de processos grande. Para a quantidade de magistrados é humanamente impossível. Se nós fizermos um cálculo do número de processos julgados, né, pelo número de juízes, fizermos essa divisão, a gente vai observar de que o juiz teria que trabalhar quase 24 horas para proferir tem uma decisão. 4,5 processos por dia e 365 dias do ano. Pois é, 4,5 processos por dia. Em 2010, nós tivemos 84 milhões de processos. Tínhamos 84 milhões de processos tramitando na justiça para um universo... 96 milhões. Pois é, para um universo de pouco mais de 17 mil juízes. É algo impraticável. Então, assim, não há como você discutir essa questão e querer a celeridade com a segurança jurídica necessária sem falar na reestruturação do aparelho judicial, com a recomposição de quadros, né, com bom assessoramento, com orçamento, tecnologia. Mas eu queria trazer um dado. Existe alguma coisa errada? Nós temos hoje, se nós fizermos o cálculo, nós temos hoje um processo para cada 2 habitantes no país. Na Austrália, nós temos um processo para cada 6 mil habitantes no país. Então, existe alguma coisa equivocada, alguma coisa errada. Tá? E, a meu ver, é justamente a falta de funcionamento adequado das agências reguladoras, essa cultura, né, da judicialização. Essa cultura de que tudo deve se recorrer. Tudo deve chegar ao Supremo Tribunal Federal? Exatamente. Juiz? Pois é, essa cultura. A cultura do recurso do trabalho é um pouco diferente, né? Sim. Ela já está um pouco menos abarrotada exatamente por isso, porque não se tem tanta forma de prorrogar, de postergar os processos, como nós já falamos aqui da questão do executivo, que é obrigado a recorrer. Então, é claro que isso precisa modificar. Né? Precisamos encontrar soluções. Eu diria mais, então, acho que o próprio executivo poderia adotar uma postura em que, ao verificar que aquela determinada demanda, aquela determinada situação foi decidida assim, um assado, adotar uma postura administrativa, no sentido de evitar o litígio. Mas aí hoje você esbarra numa situação, me permita fazer essa observação aqui, que é importante, esbarra numa presunção de má-fé permanente na administração pública. Por que o processo administrativo, por que os recursos no âmbito administrativo não podem chegar a uma conclusão pelo fim do litígio no âmbito administrativo?
Porque o advogado público, porque o gestor público teme que a decisão dele seja depois questionada pelo Ministério Público e que o judiciário puna, porque, de repente, usou de meios que alguém achou que não eram os mais adequados. Então, hoje, no âmbito administrativo, há muito medo de decidir. Ninguém quer colocar a caneta para decidir nada no âmbito administrativo. Porque o e isso é duro. Porque há assim, não estou dizendo que isso não é necessário. É necessário uma fiscalização dos tribunais de contas dos estados, da União, Ministério Público, enfim. Agora, isso fez com que engessasse, né, os recursos administrativos. Quando a Constituição estabeleceu ali a ampla defesa, o devido processo legal também no âmbito administrativo, é porque o processo administrativo deveria finalizar processo. E hoje se judicializa tudo. É só um passo. Agora, essa cultura da É um judicialização, pré-questionamento. o país, nós tivemos, foi muito discutido em 96, se não me engano, a lei da arbitragem, né? Foi muito, era a grande solução, era a salvação da lavoura. E as conciliações, cada vez mais existe uma cultura de formação de conciliadores, mas isso parece que não cola. O brasileiro só quer uma decisão. É assim, deputado Wellington Fagundes? Olha, eu acho quer que uma decisão de juiz. A conciliação, ela avançou bastante, mas exatamente na questão da estrutura. De repente coloca estagiários para ir lá mediar um processo. E o estagiário às vezes não está preparado. E a justiça, para tentar dar celeridade e devido à falta de profissionais, então começou a socorrer disso. Para se fazer essa mediação, acredito que você tem que formar as pessoas, não só formar na questão do diploma universitário, mas formar também com aptidão para aquilo que ele está fazendo. Com autoridade, não com autoridade, é claro. Isso porque aí, o negociador, ele chega nenhuma. lá, ninguém fala, não tem proposta, ele fala, tá bom, então a audiência é tal dia, não é assim? Mas hoje, na vara da família, muita conciliação também tem sido feito. Mas os juízes é que fazem isso. Os juízes também, e os juízes principalmente. Mas Então, é um investimento também de parte dos tribunais em replicar experiências que são positivas. Existem diversas experiências positivas pipocando em diversos lugares. Aqui no DF, por exemplo, existe a justiça comunitária. Então, são experiências. Agora, o que nós percebemos dessas experiências? Que é muito da índole daquele magistrado e daquela magistrada que está à frente do projeto. Então, isso é institucionalizar, saber que precisa buscar outras alternativas de solução de conflitos, que necessariamente não é a contraposição das partes numa sala de audiência, também é importante. Agora, isso é mudar a cultura. Talvez tenha a ver com alguma das questões que foi trazida aí, que é a do ensino jurídico, que é nós conseguirmos mudar a cultura. Olha, você amanhã vai ser juíza, você amanhã vai ser promotora, mas necessariamente a sua postura, ela não é só a postura de quem está na bancada daquele outro lado. O estudante de direito no Brasil é formado para litigar. Exato. Ele é formado para litigar. Assim, um bom advogado é aquele advogado que vai até as últimas consequências. Exatamente. E não aquele que faz acordo. E eu queria chamar a atenção para um fato. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, tem feito já há alguns anos a Semana Nacional da Conciliação. E aí eu tenho uma crítica a essa Semana Nacional da Conciliação. O período que é escolhido, final do ano. Ora, no final do ano, as empresas, elas têm um custo extra. Aliás, todas as pessoas têm um custo extra. Né? Só as despesas de final de ano, a empresa tem que pagar o 13º. Então, o momento da Semana da Conciliação, a meu ver, é um momento adequado. Né? Talvez o ideal fosse no meio do ano, logo após o Dia das Mães, onde há uma grande movimentação ali do comércio. Por quê? Porque a conciliação, ela necessariamente, ela precisa de algum estímulo. Né? Então, quem vai conciliar, além do estímulo, né, ela precisa perceber de que conciliar é melhor do que litigar. E nem sempre nós estamos conseguindo isso. Né? O próprio juiz tem uma deficiência dessa formação. Essa questão da eficiência na Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho tem muito essa cultura da conciliação, né? Do acordo. Exatamente. Né? Porque o acordo acaba sendo melhor para os dois. Padronizada, né? Às vezes até aconselhando. Exatamente. E a gente vê isso muito na Justiça do Trabalho. Faça o acordo que é melhor. Chega o juiz sai. E o juiz às vezes sai e deixa as partes ali conversando. Né? Isso verdade. na família também, tem muito na vara da família. Agora, eu quero aqui colocar a nossa preocupação da frente parlamentar é exatamente permitir que a gente possa discutir com as partes, porque hoje você observa que o Brasil tem mania de grandeza. Né? De repente, um tribunal está lá trabalhando com
com condições inovadoras, com estrutura pronta, por que o outro não copia? Por que não vai lá aprender conjuntamente? Então, de repente, não. Cada um quer comprar um software, quer aplicar um sistema diferenciado, escolhido especificamente para mim, né? E por isso a gestão, volto na gestão. É verdade. Né? Penso que, claro, a gente tem que melhorar a legislação, temos que discutir, porque no Brasil tem até excesso de leis, né? A começar pela nossa Constituição, né? Uma Constituição extremamente detalhista, né? Então, eu acredito, mas muito do que está na Constituição não foi normatizado ainda. Então, isso acaba complicando, porque existe a lei, mas não tem nem a normatização daquilo que está lá. Né? Então, mas de qualquer forma, a impressão que nós temos, principalmente discutindo aqui no parlamento, é buscar a gestão do órgão público. E aí o deputado colocou muito bem. Hoje o gestor está com medo, porque no Brasil aumentou-se demais órgão de controle, ganhando muito melhor, com muito mais infraestrutura, e quem está fazendo, quem está executando, às vezes não tem a mínima condição. E isso é comum, não só, a gente está falando da justiça, mas estamos falando aqui também da gestão pública de um modo geral. Né? De repente você vai lá numa escola, o diretor não tem as condições mínimas para ele poder organizar ali e vai responder também, às vezes por um processo de uma compra de um alimento que ele não teve a estrutura para fazer aquilo. Então hoje o administrador está com medo. A justiça ainda parece que é mais reservada. O controle, se o Tribunal de Contas for tão eficiente com o Poder Judiciário no controle como é com as prefeituras, lá é uma loucura, porque eu tenho certeza que muitos juízes também, às vezes, são induzidos a erros porque ele não teve a formação, administradores, porque não teve a formação para aquilo. Bom, a gente vai terminando o programa, infelizmente nosso tempo terminou. Eu vou terminar com um elogio à Justiça. O Juliano Oliveira, de Custódia, em Pernambuco, diz que fazendo justiça, o único serviço que eu vejo e dou nota 10 para a Justiça brasileira é para o acompanhamento de processos online, que realmente foi um avanço inquestionável. E infelizmente, nosso tempo terminou. Agradeço ao deputado Wellington Fagundes a presença. Olha, mas viu, eu fui no Supremo esses dias, entrei no elevador, estava um rapaz carregando um carrinho com um monte de papel de processo e ainda no papel. Eu acho que tem muita coisa para inovar mesmo, para melhorar, para buscar essa tecnologia para ajudar os juízes. Agradeço, professora Soraya Mendes, a presença, ao juiz Gervásio dos Santos, muito obrigada. Deputado Marcos Rogério, muito obrigada pela presença. E eu, claro, agradeço a sua companhia e te convido a nos assistir e participar das próximas edições que já terão a volta de Maristela Santana a esse posto aqui. Eu fico por aqui, até mais.